Eu sou o professor Alexandre e hoje nós estaremos falando a respeito da Reforma Protestante. Então aí, quais foram os motivos da Reforma Protestante? Uma definição: reforma, ato ou efeito de reformar. Protestante é derivado do latim protestare e significa declaração pública ou protesto. Essa reforma protestante, ela ocorre no século XVI, dentro da Alemanha, e o seu principal mentor aí, Martinho Lutero, que estava defendendo a Igreja Católica. A gente tem que entender que ele não queria essa separação direta, fundando a Igreja Protestante, mas ele queria uma reforma dentro da Igreja e que a Igreja viesse realmente pregar o Evangelho a qual a Igreja primitiva estava acostumada. E a Igreja havia se perdido no meio do caminho, segundo a visão de Martinho Lutero. Qual a importância da Reforma Protestante? Ela é importante para o cristianismo, pois ela chama atenção para verdades, ou seja, as doutrinas e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas, pela Igreja Medieval Católica. Para entendermos a Reforma, precisamos também entender um pouquinho do que foram os antecedentes dessa reforma. Ou seja, temos que voltar um pouquinho no período aí do Renascimento, no século XII, onde houve uma grande explosão cultural e tinha uma nova visão de mundo que era estimulada pela burguesia que estava ascendendo no poder. Nesse período de transição também, do feudalismo para o capitalismo, o ser humano acaba se redescobrindo como criatura e criador do mundo em que vive. Então o Renascimento foi esse movimento urbano elitista que, entre as suas características, tem o aumento da qualidade e quantidade de produção cultural. O Renascimento tinha características especiais, E entre elas temos o individualismo, uma situação onde que o homem é um ser social, mas a liberdade do indivíduo é bem acima do interesse social. Tem também o hedonismo, que era a exaltação da felicidade terrena, dos prazeres, do viver o presente. A revalorização das obras clássicas, ou seja, era uma imitação criadora da cultura greco-romana, o chamado classicismo. E dentre as características, surge também uma muito importante, que é o humanismo, que era a valorização do homem através, do que a gente conhece aí como antropocentrismo. Tem o espírito crítico, que defendia a razão em oposição à fé. E o ideal de universalidade, ou seja, qual era o tipo ideal de ser humano que conhecia todas as artes e ciências. A Itália foi o berço do Renascimento, onde a maioria da população europeia, ali naquele caso, era analfabeta, principalmente as camadas mais pobres. E há um destaque especial para Leonardo da Vinci, que se destacou em vários ramos do conhecimento, acumulando várias profissões, entre elas aí a matemática, a engenharia, entre outras, Nesse período do Renascimento, temos que entender também como que estava a Igreja Católica nesse período da Idade Média. Na Europa, durante esse período, a Igreja Católica possuía grande número de terras, o que a gente conhece na nossa história aí como período do feudalismo, E esse número de terras, ela acabava influenciando sobre a sociedade e sobre as grandes monarquias. A igreja, ela acaba
abandonando os ideais dos primeiros cristãos, e com isso a população entende que ela estava sendo abusiva e passou também a ver o mundo de forma diferente, influenciada pelos frutos do pensamento renascentista. São inúmeros os fatores que impulsionaram o movimento da Reforma, entre eles o abandono dos ideais do cristianismo da igreja primitiva, o luxo excessivo, ou seja, o materialismo, que tirava o objetivo católico do caminho, que seria da pregação do evangelho, a corrupção do alto clero, o acúmulo de riquezas pessoais, a simonia, que era a venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos. Os padres se envolviam em escândalos amorosos e não guardavam o celibato, ou seja, a igreja colocava para os padres que eles não deveriam se casar. Ignorância religiosa dos padres do baixo clero e a prática da usura, que eram os empréstimos com juros, que era uma prática condenada pela própria igreja, ou seja, eles faziam o papel de agiota da época. E dentro desses fatores que impulsionam o movimento, um dos mais comentados é a respeito da cobrança de indulgências, que nada mais era que um pagamento que os fiéis faziam pelos seus pecados e meio que, entre aspas, comprava a sua salvação. Em meio a tudo que está ocorrendo aí nesse período, temos que destacar também o interesse que os burgueses tiveram nessa reforma, pois eles eram os principais defensores aí do lucro econômico e eles estavam precisando de uma nova ética religiosa que estivesse alinhada aí ao espírito capitalista comercial, porque eles queriam combater o acúmulo de riquezas que a Igreja Católica tinha no período. E essa necessidade da burguesia foi atendida de certa forma, em grande parte pela ética protestante, que surge com a Reforma. Então foi um período considerado de decadência para a Igreja Católica, pois o homem estava com esses pensamentos renascentistas e começava a ler mais e formar uma opinião mais crítica a respeito de tudo. E tudo isso fazia com que os fiéis começassem a desaprovar as ações da igreja. E a igreja vinha desde o final da Idade Média perdendo a sua identidade. A força e o prestígio da Igreja Católica ficaram abalados aí no século XVI, com essas transformações culturais e econômicas que a Europa passava. E no início da Idade Moderna, alguns cristãos passaram a protestar contra o que eles consideravam o abuso da autoridade do Papa. Alguns desses cristãos deixaram de obedecer o Papa e acabaram se separando da Igreja de Roma. E um fato interessante é a invenção da prensa móvel por Gutenberg, que acaba possibilitando que a Bíblia fosse traduzida nas mais diferentes línguas e locais. O conjunto desses fatores que impulsionaram as críticas contra as doutrinas da Igreja Católica levaram à instauração de uma reforma. Entre elas estava aí a reforma luterana, calvinista e a reforma anglicana. Então, o luteranismo, que é conhecida como a reforma luterana, inicia-se na Alemanha pelas mãos aí do monge agostiniano Martinho Lutero, que é o principal líder da reforma protestante. E tudo começa quando o Papa Leão X, querendo construir aí a Basílica de São Pedro, ordena a venda dessas indulgências. E no ano de 1517, Martinho Lutero acaba se desentendendo com o dominicano Tetzel, que vendia indulgência em nome do Papa. Isso porque Martinho Lutero recusava-se a apoiar a essa ideia de que as pessoas seriam absolvidas dos seus pecados
mediante o pagamento dessas indulgências. Mesmo tendo sido ameaçado por Tetzel, Martinho Lutero ele reage fixando na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, que nada mais era que um documento que condenava as práticas e doutrinas da Igreja Católica. E vale a pena destacar a tese número 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgência que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. 23. Se é que se pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele certamente só é dado aos mais perfeitos, isto é, pouquíssimos. 27. Pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. E para finalizar, 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Os pontos principais da doutrina luterana é a salvação pela fé, a Bíblia é o único caminho para a salvação, a livre interpretação da Bíblia, os dois únicos sacramentos necessários seriam o batismo e a Santa Ceia, o cancelamento do celibato clerical e do culto às imagens, a riqueza é um dom de Deus aos bons cristãos, liturgia simples sem esplendor ou luxo, o culto consiste em orações, leituras e cânticos e a centralidade de Cristo, ou seja, totalmente cristocêntrica. Com o apoio das classes ricas, Martinho Lutero consegue divulgar a sua doutrina religiosa no norte da Alemanha, na Suécia, na Dinamarca e na Noruega. Tendo sido excomungado pelo Papa em 1521, ele queima publicamente o documento de excomunhão e passou a difundir a sua doutrina pelo mundo. Foi também criado chamado Solas, que eram os principais pontos de oposição da teologia reformada contra os ensinos da Igreja Católica. Entre elas estavam sola Scriptura, somente a Escritura, solus Christo, somente Cristo, sola gratia, só a graça, sola fide, só a fé, soli Deo gloria, somente a Deus a glória. Em meio a essa efervescência religiosa, surge uma figura muito importante entre os reformadores, que é João Calvino, sacerdote francês convertido ao luteranismo. Ele acaba levando as propostas de Lutero ainda mais longe. Na Suíça, Calvino introduziu novas ideias ao movimento protestante, iniciando em 1534 a teoria da predestinação. Calvino também pregava que a riqueza material conquistada é um dos sinais de que a pessoa está predestinada à salvação. O calvinismo ele tem um apoio muito forte da questão capitalista aí por parte da burguesia. Ele foi bem recebido porque a burguesia comercial estava desejosa de uma ética religiosa que justificasse a ambição material que eles tinham, que era de o lucro máximo. E por corresponder aos interesses da burguesia, o calvinismo acabou se expandindo para os países onde o comércio era muito desenvolvido e acabou se difundindo e expandindo dentro desse capitalismo nascente na França, Inglaterra, Escócia e Holanda.
E dentro da Inglaterra, através do seu rei Henrique VIII, surge o anglicanismo. Na Inglaterra, a burguesia e a nobreza já rivalizavam contra o clero católico. Por ocasião do pedido de divórcio feito pelo rei Henrique VIII, que na época era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão, queria se casar com Ana Bolena, e teve o pedido negado pelo Papa Clemente VII, criou-se a situação, para o rompimento entre a monarquia inglesa e o papado. Ou seja, o rei acabou comandando essa reforma anglicana e fundou a Igreja Anglicana, que obedecia ao Estado e preservava grande parte dos rituais, costumes e celebrações ainda da Igreja Católica. E em 1534, o parlamento inglês aprova o ato de supremacia, pela qual o rei Henrique VIII acaba se tornando o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Após ter sido afrontada, surge a ideia dentro da Igreja Católica a respeito da Contra-Reforma. A Igreja Católica não estava mais sendo tão bem vista pelos seus fiéis, e essa Contra-Reforma poderia limpar a sua imagem e também serviria de freio para o avanço do protestantismo em toda a Europa. Em 1545, o Papa Paulo III convoca os membros do alto clero para uma assembleia que foi denominada como Concílio de Trento. Algumas mudanças foram determinadas nesse Concílio de Trento, entre elas a obrigatoriedade dos seminários, proibição da venda de cargos do alto clero, proibição da venda de indulgências, reafirmação do celibato clerical, a validade dos 7 sacramentos da Eucaristia, a reativação do Tribunal do Santo Ofício, ou seja, o retorno da Inquisição, e a criação do Índice de Livros Proibidos, conhecido como Index Librorum Prohibitorium. Temos entre as principais consequências da reforma e contra-reforma o livre acesso das escrituras, que facilitou a alfabetização de considerável massa popular. Nas ciências, a influência foi desastrosa. Do lado protestante, a ideia de fé impedia o progresso cultural. Do lado católico, a Inquisição suspeitava de tudo e de todos que abalassem os dogmas. Divisão dos cristãos ocidentais, gerando guerras religiosas, como a Noite de São Bartolomeu e a Guerra dos 30 Anos.